Olá, estamos aqui mais um programa À Mesa com Simone Braça. Nós agradecemos a sua companhia, agradecemos a Deus por esse presente maravilhoso de poder estar compartilhando temas da atualidade à luz da Palavra de Deus. Sim, porque a Palavra de Deus, ela é atual e ela tem tudo o que nós precisamos. Qualquer tema da nossa vida, em todas as áreas, nós podemos tomar como base a Palavra de Deus. E hoje nós temos uma convidada muito especial. É lá da Flórida, nos Estados Unidos, a minha amiga, a pastora Eliette. E nós vamos compartilhar com você aqui, sabe qual tema? Como saber a perfeita, agradável vontade de Deus. Esse tema causa, assim, muita dor de cabeça para os jovens, porque muitos querem saber, não somente para os jovens, para todos, como saber se Deus está nos meus passos? Como saber se Deus está se agradando com as minhas atitudes? Todas as áreas da minha vida, será que eu posso contar com Deus? Será que eu posso permitir que Deus venha ser Senhor das minhas atitudes? Será que Deus se preocupa com o emprego que eu vou estar aceitando, com o novo projeto? Será que eu estou agindo, estou vivendo de acordo com a perfeita e agradável vontade de Deus? O texto base que nós vamos ler aqui está no livro de Romanos, no capítulo 12, no verso 1 e 2, que diz assim: Portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar, comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pastora Eliette, da Flórida, nos Estados Unidos, ela é mãe, é avó, é esposa de um grande amigo nosso, pastor Álvaro, e ela também é uma empresária, ela trabalha, tem a sua vida secular, mas ela também é pastora de ovelhas e ela é professora também. Eu quero aqui perguntar à nossa querida pastora Eliette: Pastora, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Deus abençoe você. E vamos lá. Como saber, pastora, qual é a vontade de Deus, a perfeita e agradável vontade de Deus? Obrigada, pastora, por poder compartilhar com vocês, né, esta maravilhosa, esse pensamento, né, de grande importância e relevância para a gente entender a vontade, né, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o texto que você acaba de ler, né, é o nosso texto principal, e não vos conformeis com este mundo. Então, o apóstolo Paulo, ele começa a nos dar, né, essa advertência de não estarmos de acordo, né, com esse sistema, de acomodar-se, de submeter-se, né, ao sistema. E a gente vê que a vontade de Deus, essas características, né, de bondade, de agradável, que é amor, né, e a perfeita vontade, que é sem falha. A vontade de Deus, ela é maravilhosa. Então, ela está permeada, né, da sua bondade, que é uma característica, né, específica de Deus. Então, quando a gente não se conforma, né, a gente vai de contramão, né, na via contramão que muitas pessoas se encontram hoje
nesse presente momento, né, de pandemia. Eu sei que no Brasil ela está mais volumosa, né, mais amedrontada, amedrontando mais a população. Então, este momento é hora de você estar nessa perfeita, nessa agradável, né, nessa esfera que a bondade de Deus está em todas as situações, em todos os momentos. Então, quando a gente participa, vive dentro dessa vontade de Deus, nós encontramos este canal de conforto, né? Ainda que olhando para as pessoas que estão atormentadas, a gente, no nosso dia a dia, no nosso no vai e vem, né, do cotidiano, você encontra pessoas com muitas características hoje de depressão, de desespero, de um medo, né, tremendo por causa de contrair o vírus, e pessoas amigos nossos que estão partindo, que estão morrendo. Então, em meio a essa conturbação social, né, no meio dessa praga que veio, a gente tem que se encontrar nesse esconderijo, né, nessa bondade, nessa vontade perfeita de Deus, né, que nos ampara, que nos agrega e nos livra, né, desses temores. Então, a vontade de Deus, ela sempre foi maravilhosa para o ser humano. O ser humano sempre vai desfrutar para o celestial, ainda que a gente vê pessoas, né, no mundo mal, né, no meio de injustiças sociais, mas a gente vê que a Bíblia fala, né, que Deus, ele é o justo Deus, né? O sol está sobre todos, né? O sol vem sobre o justo e sobre o injusto, né? Assim como a chuva rega a terra do justo e do injusto. Então, essa é a bondade de Deus. Deus espera, né, que nos agregamos a Ele com este conforto espiritual. Ok, pastora Eliette. Nós voltamos já já para o segundo bloco e você fica aí ligadinho com a gente para saber qual a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. É uma dúvida que muitos têm, mas há uma diferença. No próximo bloco, pastora Eliette, nós vamos também falar sobre a vontade permissiva de Deus. Você já ouviu falar sobre isso? Voltamos já. Estamos de volta com o programa A Mesa Simone Braça e com o tema como saber a perfeita, boa, agradável vontade de Deus. Com a pastora Eliette, direto ali da Flórida, nós vamos para o segundo bloco com esse questionamento aí. Como achar a vontade de Deus? Como saber também? Há uma dúvida entre as pessoas com relação à vontade permissiva de Deus. Isso é uma dúvida tremenda, pastora Eliette. As pessoas falam assim, mas é vontade de Deus, foi vontade de Deus, fulano morreu, foi vontade de Deus, Beltrano mudou. Como saber a diferença entre a vontade de Deus, a perfeita e agradável, e a vontade permissiva de Deus, pastora Eliette? Porque entender uma vontade, né, boa, a gente está dizendo na característica perfeita de Deus, né? Essa boa vontade agradável e perfeita. E quando a gente vê em meio a isso as desgraças, as injustiças, ou como a senhora se referiu, a morte, pessoas que são boas morrem, né, com tragédias, morrem num acidente de carros, né, no meio dessas tragédias, né, são acometidos de doenças, câncer, enfim, pessoas morrem. Então, por isso que o que acontece? Então, quando a gente vai ver, né, pelos olhos de Deus para a humanidade, a gente vê que nós vivemos uma consequência do fruto do pecado, da desobediência.
Quando a gente retorna lá no Antigo Testamento, você vai acompanhar a história de Israel. A história de Israel, ela foi sempre de altos e baixos, né? A gente vê que Deus fez uma proposta, Deus fez uma aliança com Israel perfeita. Mas o que acontece? Ela era interrompida quando que Israel desobedecia a Deus, feria os mandamentos de Deus. Então, Deus agora manda, né, um juízo sobre a casa de Israel por causa da desobediência. Se você vê Deuteronômio 28, lá estão as bênçãos e as maldições. Então, há uma condição do ser humano em obedecer os mandamentos de Deus para que viva uma vida repleta. Então, quando as desgraças sobrevêm para um homem justo, a gente não entende. Por quê? Porque a gente sobrevive num mundo o fruto é do pecado, da desobediência. Então, recai sobre nós também essa consequência, né? Da mesma forma que a pessoa que serve a Deus sofre, né? Com a gente vai ver a vida dos discípulos que sofreram, que foram mortos, decapitados, foram torturados. Como isso aconteceu? Por causa que eles anunciavam o evangelho de Cristo. Então, como que Deus permite, né? Qual é a permissão de Deus para esse caso? Por causa dos nossos próprios pecados. Né? Nós somos formados em pecados, então nós temos que ter a nossa carne, os nossos desejos subjugados a Deus, para que a gente tenha essa renovação de mente e entender, né? Porque a Bíblia fala que nós entendemos as coisas da palavra de Deus, as coisas espirituais, realmente é pelo Espírito Santo. Então, nós temos que fazer e entender a palavra de Deus para que a gente venha a entender essa dimensão dessa questão da desgraça humana. Pastora Eliette, esse é um tema que meia hora não temos condições de refletir. É um tema bem abrangente. E também é um tema que nas mínimas coisas, em detalhes pequenos, coisas da nossa vida, do dia a dia, é necessário que venhamos, pastora, ter essa vontade de Deus, ter Deus como centro do nosso universo, certo, pastora? E pedir que Ele venha direcionar as nossas vidas em todos os aspectos. Agora, com base no seguinte, pastora, eu vejo assim, se nós conhecemos Deus, sabemos os seus mandamentos e dos seus princípios, tem situações, o empresário, o estudante, o aluno, o filho, o esposo, a esposa, o cidadão, principalmente o cristão, se ele conhece os princípios e os mandamentos de Deus, ele já sabe qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Concorda para nossas vidas? Você concorda com isso? E não vale-se nem a pena, eu acho, né? Lógico, chegar e perguntar a Deus, é da tua vontade ou não eu entrar nesse sistema corrompido? Deus, é vontade ou não eu matar o meu próximo? Essa pergunta, ela permeia, né, a mente do ser humano. Então, a gente entende que quando você estuda a palavra de Deus, né, então eu estava vendo aqui um versículo que eu tirei, anotei em 1 Pedro 1:14, fala assim: como filhos obedientes, não vos conformando com as consciências que antes havia em vossa ignorância. Então, a partir do prisma que o ser humano ele começa a entender que Deus é um ser supremo, bondoso, e que ele quer o bem do ser humano, então, a consequência que houve
do pecado entrar no mundo, lá no velho, né, no Adão, em Eva, ali entrou a manifestação do pecado. Então, destruiu essa pureza, a inocência do ser humano. Então, a partir daí, a partir de então, o ser humano vem, né, lutando, vem na sua forma de vida, querendo, né, encontrar respostas para essas indagações. Mas nós sabemos que a vida que nós temos aqui, estamos sujeitos aos reveses da vida, aos intempéries da vida, como qualquer ser humano. Estes que ainda que nós estamos aqui vivendo, sendo amparados por Deus, estamos escondidos às sombras do Onipotente, né? Estar ali protegidos. Então, agora, quando um ser humano toma essa decisão, né, de puxar um gatilho e matar o seu semelhante, a nossa compreensão humana quer fugir do nosso entendimento como que Deus permite, por causa da própria consequência. Então, um ser humano mau matando um homem, um praticando a maldade, o outro de bem sendo morto. Então, a gente vê que a vontade permissiva de Deus, ela é um fio muito fino de entendimento espiritual. É uma questão assim, de profundidade, de muito estudo bíblico, para que você entenda, né, no seu contexto, que a vontade de Deus ela é permissiva, porque às vezes a pessoa ela vem com as suas indagações, mas Deus quer mostrar através dos sofrimentos, né? Porque lá em Tiago, a gente vai ver, né? Tende por grande gozo passardes por várias tribulações. Então, como assim? Porque a gente aprende com o sofrimento. Isso é para nos trazer um crescimento, um fortalecimento, para que você creia mais em Deus. Mas a gente, como humanos, a gente não quer o lado ruim da vida, né? Então, a gente vê que o próprio Paulo, na carta de Romanos, ele escreve, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando se coopera todas as coisas, então essas todas estão inclusas as coisas ruins e as coisas boas. Todas elas cooperam para o bem. Ok, pastora Eliette. Nós voltamos já já para finalizar esse programa que está maravilhoso. Fica com a gente. De volta aqui para a nossa conclusão do programa, eu vou pedir que a minha convidada, a pastora Eliette, faça as suas considerações finais aí para você que está em casa saber qual a perfeita e boa, agradável vontade de Deus. Muito bem. Então, eu espero você, ouvinte, que está aí ligadinho e que creio que, às vezes, essa pergunta permeia você, às vezes você tenta, né, entender o quão complexo é essa questão da vontade de Deus que permite o mal, né? Porque a gente tem que entender que Deus é perfeito. Então, ele faz tudo, ele permite tudo para que o ser humano cresça, né? E venha a entender a sua soberania sobre todas as coisas. Todos os sentidos, todos os caminhos da nossa vida, eles estão traçados e estão debaixo, subjugados à vontade permissiva de Deus também. E ele sempre vai querer o nosso bem. Então, as coisas ruins, às vezes, elas são consequências de nossas desobediências, né, aos seus mandamentos. Então, o que a gente deve fazer? Procurar entender a palavra de Deus. Entender Deus. A Bíblia é o livro que revela Deus para nós. Nós conhecemos Ele através de sua palavra. Então, procure conhecer mais a Deus. Amém, pastora Eliette. Muito obrigada, pastora, pela sua disponibilidade diretamente aí
da Flora e da pastora Eliette falou com a gente. Deus abençoe a sua vida. Olha, eu digo sempre que Deus, Ele tem o domínio sobre todas as coisas. O controle está nas nossas mãos. O livre-arbítrio é uma das palavra-chave, peça-chave do cristianismo, o livre-arbítrio. O homem tem a liberdade de fazer as suas escolhas, mas tem que ter a responsabilidade das consequências das suas escolhas. Então a gente sugere aí, né, que você procure sempre, em todas as suas atitudes, ter uma mente renovada, como diz aqui no livro de Romanos. Tenha sua mente renovada em Cristo Jesus, deixa Deus ser o centro do seu universo e dentro dos seus princípios e mandamentos você possa pautar todos os seus passos. Que Deus continue te abençoando. Eu quero aqui convidar a você a fazer parte da nossa caravana da solidariedade da TV RVC. Olha só, isso aí é a vontade de Deus, que você ajude ao próximo. Precisamos em momento tão difícil que a nossa cidade, o nosso estado e o mundo está vivendo. Procure nas redes sociais como você ser um colaborador. Quero agradecer a todos os nossos parceiros aqui na nossa telinha aí, que você possa também conhecer os nossos parceiros e fazer parte aí dos serviços que eles oferecem em nossa região. Quero agradecer a Deus e vou aqui também profetizar sobre a sua vida, junto com a pastora Eliette. Quero profetizar sobre a sua vida. Vamos lá? Uma palavra de oração para você. Eu profetizo em nome de Jesus que você tenha uma família abençoada. Eu profetizo a salvação, a libertação, a cura na tua casa, na tua família. Eu profetizo uma nação sarada sobre todas as nações, a bênção de Deus. Eu profetizo sobre a minha cidade, o meu estado, uma bênção especial e que todos nós possamos viver a perfeita e agradável vontade de Deus. Deus abençoe a todos nós.